Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, meus queridos. Nós vamos ler um trecho do Jesus no Teu Dia a Dia, que a Neuzinha abriu. Para quem tem o livro, aqui em cima é o 54. Não se pode muito. Não podemos muita coisa quando o obsidiado prefere a vida desregrada. Não podemos muita coisa quando o alcoólatra se compraz no vício. Não podemos muita coisa quando aquele que sofre pelos erros cometidos não quer mudar de vida. Não podemos muita coisa quando a pessoa amada prefere não ouvir nossos conselhos. Por maior que seja o nosso desejo, não podemos mudar, entre aspas, à força, aqueles que amamos. Mesmo nós, que já habilitamos há algum tempo o plano espiritual, não temos poder para modificar a conduta daqueles que amamos e que ainda permanecem no corpo, a menos que eles se decidam pela mudança interior. Uma mensagem através de um médium, uma intuição no momento difícil, uma conversa durante o sono do corpo, são os únicos recursos disponíveis que podemos utilizar para ajudar os que ficaram no corpo. Portanto, meu amigo, não queira viver a vida do outro. Apenas ore e aguarde a iniciativa da pessoa amada para que possa fazer mais.
esse momento que estamos aqui, junto com uma espiritualidade tão querida aqui presente, nós vamos sim pedir pelo nosso tratamento, por tudo que estamos passando, mas também, no mesmo momento que nós vamos fazer o nosso pedido, nós também já vamos agradecer. Pedir e agradecer. A espiritualidade estará cuidando de cada um de nós conforme a nossa necessidade, e o nosso agradecimento com toda a luz também irá aonde há necessidade também dessa energia tão abençoada. Então, o nosso pedido hoje, meu Pai, pedimos, agradecemos com muita gratidão pela grande oportunidade de estar aqui. Nesse momento, fazendo a oração que o nosso irmão maior nos deixou, vamos elevar o nosso pensamento, vamos pensar em nós nesse momento, com muita qualidade, para que o nosso tratamento venha, sempre lembrando que é conforme a nossa necessidade e também o nosso merecimento. Que haja muita luz para todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Através da leitura, nós verificamos que nada muda se nós não mudarmos. Então, a importância de nós estarmos na presente encarnação, a importância de estarmos aqui na noite de hoje é para a nossa mudança. Muitas vezes nós esperamos que outras pessoas mudem, mas quem tem que mudar somos nós. Cada um dentro da sua individualidade, fazendo uma análise e verificando. Não é fácil mudar, mas nós temos que buscar as nossas mudanças, a nossa melhora, para que haja assim um crescimento. Um rio, ao nascer, lá na sua nascente, ele tinha todos os sonhos, né? De que ele, como rio, ele seria muito forte, ele seria todo poderoso, nada realmente iria impedi-lo de crescer. E assim ele começou a descer as montanhas, descendo as montanhas, ele formou lindas cachoeiras e ele passou por lugares áridos, lugares desertos, e realmente ele ia fortalecendo, ele ia irrigando a terra e os lavradores ali plantando. Então tudo era bonito, tudo era belo para aquele rio. E ele sempre imaginou que nada realmente iria impedi-lo de crescer e de avançar cada vez mais. Mas de repente disseram a ele que havia algo bem maior do que ele, bem mais poderoso do que ele, chamado oceano. E ele então, naquela situação, naquele medo, e descendo, né, por todas as partes que ele passava, ele deu de frente realmente com o mar. E ali à frente do mar ele disse: eu não posso voltar para trás. Eu não posso me desviar. Eu estou cada vez mais sendo levado para este grande oceano. Vai ser o meu fim. Mas quando realmente as suas águas se encontraram com as águas do mar, ele verificou que não existe realmente o fim, que não existe a morte, que existe a união, que existe a participação de todos nós. E assim nós vamos falar de alguém que nós temos assim muito respeito, muita admiração. A nossa casa, nós sempre temos respeito e admiração pelos grandes homens que passaram pelo planeta. E jamais nós falamos de santos, nós falamos de homens de coragem, de homens que enfrentaram realmente as situações e nos deixaram coisas maravilhosas. Além do nosso grande avatar, que é o Divino Mestre Jesus, é Tiradentes e tantos outros companheiros. E hoje nós vamos falar também de um companheiro que dentro da história nós realmente muitas vezes criamos um pouco de rejeição.
Quando o Divino Mestre Jesus era recém-nascido, havia necessidade de que Maria de Nazaré e José realmente se refugiassem, porque Herodes, né, ficou sabendo que havia nascido o rei da Judéia, e ele imaginava que este rei fosse tirar o seu reinado. Até pouco tempo nós ainda tínhamos essa dificuldade de compreender de qual reino o Divino Mestre Jesus falava, ou ainda fala. É o reino espiritual. Em primeiro lugar, o reino no nosso interior. As coisas materiais nós precisamos, temos que ter, temos que conviver, mas elas não podem realmente superar as nossas necessidades. E Maria de Nazaré, nas montanhas, procurando se refugiar, eles encontram um rapaz que tinha mais ou menos seus 17 anos naquela época, mas já era um revolucionário. Já trazia dentro de si uma revolução, uma rebeldia maior em achar que ele poderia solucionar o problema de um país. E estava totalmente ferido. E então José e Maria procuraram ajudar aquele jovem, né? E untando as feridas daquele rapaz, passando o azeite, passando o vinho, para que não houvesse as grandes infecções. E não tinham aonde colocar o Divino Mestre Jesus, porque Jesus era um bebezinho recém-nascido. E eles então colocaram o Divino Mestre Jesus nos braços deste rapaz. E continuaram a dar a assistência, mas conforme eles olhavam, eles verificavam que os ferimentos graves daquele jovem começavam a se fechar. Ali já começava o milagre da vinda do governador planetário, o Divino Mestre Jesus, que não iria ficar na cura simplesmente daquele jovem, mas que iria realmente ultrapassar os séculos, para que nós, cada vez mais, venhamos a buscar os seus ensinamentos e venhamos a buscar as nossas curas, sejam elas quais forem. Porque na confiança que temos em Deus nosso Pai, no Divino Mestre Jesus e na nossa reforma, na nossa mudança, nós vamos conquistando tudo isto. E realmente, quando ali eles estavam, verificaram que o rapaz já estava são, totalmente curado. E eles pegam o Divino Mestre Jesus, continuam a sua caminhada e o jovem também continua a sua caminhada. Caminhada esta de rebeldia, de ilusões, de sonhos, saquear realmente grandes caravanas que passavam por ali, no sonho maior de que com a conquista de valores, ele e outros poderiam comprar armas para defender realmente os judeus contra o domínio romano. E o tempo foi passando, as situações, o Divino Mestre Jesus fazendo a sua propagação, falando de um reino maior, de um reino que realmente não é deste mundo, e as situações e os conflitos, né? O conflito entre o governo, que era Roma, e o conflito entre também a parte religiosa, que eram os sacerdotes. E assim as situações foram chegando. E este jovem que se encontrou com Jesus, quando Jesus estava recém-nascido, vem encontrar o Divino Mestre Jesus na cruz. Nós estamos falando de Dimas, que na Igreja Católica dizem, né, que é o bom ladrão. E aquele moço, como este rio, que sempre sonhou, teve muita força, muito poder material no sentido de guerrear, no sentido de querer, veio realmente a se encontrar com um grande oceano chamado Deus. E naquele momento ele verificou que ele era muito pequeno diante da grandiosidade de alguém que estava ao seu lado. E que no decorrer da sua caminhada, muitas vezes ele ouviu falar, muitas vezes ele realmente admirou aquele homem, mesmo não querendo aceitar aquelas orientações. Mas o fim da trajetória de Dimas ali estava na cruz. E nós sabemos que as nossas mudanças chegam através do nosso eu interior,
da nossa busca, do nosso questionamento, do nosso despertar, como disse Paulo, a mudança do homem velho para o homem novo, que acontece a todos nós, a todos nós. Não importa o tempo, não importa a nacionalidade, não importa a idade física. Mas no momento nós despertamos realmente para este encontro com o nosso Pai. E Dimas ali estava verificando que dali ele não teria condições mais de sair. E que também a sua vida física estava por pouco tempo. Porque entre os judeus, jamais alguém poderia ficar na cruz quando o sol se pôs. E eles sabiam realmente da situação que ali aconteceria para que eles não continuassem vivos até o pôr do sol. Porque na crucificação, muitos ficavam dias na cruz. Então nós vamos verificando que muitas coisas ruins nós tiramos como exemplo na nossa vida e colocamos. Como tirar este exemplo tão triste que dos persas, que era a crucificação. Os romanos não crucificavam. Então tudo isso nós vamos analisando, nós vamos vendo o quanto nós já crescemos, mas o quanto nós temos que crescer. Porque a rebeldia, o fanatismo, o orgulho, o preconceito não está fora, está dentro de cada um de nós. E quando nós deixamos a nossa mente ser direcionada para as coisas negativas, sofrer a influenciação de outros companheiros fora do corpo físico, mas também no mesmo poder, com a mesma inteligência que nós temos. Porque Deus realmente não tira nada de nós. Ao contrário, sempre nos deu e sempre nos dará esta possibilidade de crescimento. E ao despertar, enquanto Gestas se gesticulava e xingava e reclamava e toda aquela situação, Dimas então, naquela dor imensa que eles ali estavam sentindo, ele diz ao Divino Mestre Jesus: Mestre, quando o Senhor entrar no teu reino, não se esqueça de mim. Um homem que não teve tempo para estudar, porque o seu sonho era realmente uma liberdade, que realmente criou várias situações, que talvez não tivesse tido tempo nem sequer de ter uma família, nem sequer de ter amigos também, mas ali estava à frente de si mesmo, na conscientização consigo mesmo. E o Divino Mestre Jesus diz a ele: ainda hoje estarás comigo. Obviamente nós vamos estudando, porque tudo tem um esclarecimento. Nós não podemos deixar com que as coisas cheguem até nós sem que nós saibamos sim ou não na nossa vida. Nós temos que questionar. Tal lugar não é bom. Por que não é bom? Eu vou até lá, eu vou conhecer, eu vou saber, principalmente na parte religiosa. E nós começamos então a propagar aquilo que nós não conhecemos. E essa propagação muitas vezes é negativa. Ela não condiz com a verdade daquilo que deverá ser esclarecido e ser conhecido por nós. Isto que é o importante na nossa vida. Não deixar com que as outras pessoas direcionem a nossa vida. Nós temos este poder. Vós sois deuses, já dizia o Divino Mestre Jesus. E este poder nós temos. Eu quero, eu faço, eu posso. Vamos errar? Sim, vamos errar porque somos primários. Mas no erro nós vamos adquirir experiência. E com as experiências nós vamos diminuir realmente os nossos erros. E errando menos, nós vamos ter mais campo de visão do nosso contato com o plano maior, principalmente com o nosso mentor. O anjo de guarda, não importa o nome que venhamos a dar. Nós ficamos muito apegados a essas situações tão pequenas, a título. Não existe nada disso na casa do Pai. Existe a liberdade, existe a paz, existe o caminhar. Isto sim é importante para nós. Então, obviamente, nós sabemos que jamais Dimas, né, estaria na dimensão de um avatar, o Divino Mestre Jesus. Mas Jesus disse a ele que a partir daquele momento ele estaria com ele. Como Jesus nos disse várias e várias vezes. Aonde houver mais de 2 pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei.
E é o que nos fortalece para que nós continuemos a nossa caminhada. Sem fanatismo, não há necessidade de fanatismo na nossa vida. Mas há necessidade de uma conscientização. De que a vida continua onde quer que nós estejamos. Porque Deus é amor, é bondade e é perfeição. Jamais Deus seria egoísta. De dar 2 horas, meia hora para um espírito e dar 100 anos, 100 e poucos anos para outro. Então nós vamos aceitando realmente os ensinamentos de Jesus e verificando realmente que as reencarnações é a bênção da oportunidade que Deus dá a cada um de nós, deste rio maravilhoso que nós somos, ultrapassar realmente as pedras, os sentidos dolorosos da nossa vida e continuar neste caminho maravilhoso, até que nós realmente cheguemos na nossa evolução. Então, tudo isso é importante que nós saibamos, né, da história destes homens que por aqui passaram, e, obviamente, dali para frente, ele foi buscar muito conhecimento, muito ajuste com tudo aquilo que ele fez, ação e reação. Ninguém tem milagre na vida, não. A lei é para todos. Nós sofremos a situação da lei enquanto nós estamos aqui encarnados, que é o meio em que nós convivemos. Muitas coisas nós não fazemos, mas sentimos que as coisas realmente acontecem. Mas assim nós vamos buscando, nós vamos crescendo, né? E vamos tendo realmente esta força maior de acreditar realmente neste avatar, neste espírito de alta hierarquia, que é o Divino Mestre Jesus, né? E assim nós vamos vivendo, mas nós temos aí o nosso dia a dia. E o nosso dia a dia não é fácil, né? Mas também não é nada impossível. E assim aconteceu de 3 morceguinhos, né? Eles começaram, né, a voar, então eles estavam todos felizes, assim, maravilhosamente bem. E eles então ali, todos os 3 juntos, um deles pegou e falou assim: qual de nós realmente, né, vai realmente buscar mais alimento, mais sangue? E o primeiro disse: está vendo aquele boi que está lá, ali? Outro dia, os 2 disseram sim. Ele foi lá, sugou, né, o sangue daquele boi e veio com o narizinho todo encharcadinho de sangue. O segundo disse: eu também vou. Mas está vendo aquela boiada mais à frente? Estamos. Ele foi lá, sugou alguns animais e veio com o narizinho todo cheio de sangue, a boquinha toda cheia de sangue. E o terceiro disse: agora eu vou. O terceiro voltou, mas ele tinha sangue em tudo. Tinha nos cabelinhos, tinha no nariz, tinha na boquinha, a carinha dele toda coberta de sangue. E os outros: que coisa legal, que beleza, que maravilha. Você é um maioral, certo? Onde você foi buscar tanto sangue? Ele disse: sabe aquele muro ali? Bati. Boa noite a todos vocês.